pessoal, mais uma vez aqui, nós estamos falando CredAssist Cast, o podcast da cooperativa Sicoob CredAssist, aqui em São Carlos, né? Estamos atuando em São Carlos, Ribeirão Bonito, Dourado, aqui no centro do estado de São Paulo. Meu nome é Marcos Martinelli e eu sou o responsável por esse projeto de educação financeira que a gente estende não só para os nossos cooperados, nós somos uma cooperativa de crédito, mas também para toda a comunidade. A nossa cooperativa tem, assim, dois grandes objetivos. Um deles é prestar os serviços financeiros para os nossos cooperados. O outro grande objetivo é promover a educação financeira, tanto dos nossos funcionários, nossos dirigentes, das pessoas que são cooperadas, mas também para as pessoas que convivem conosco, né, na nossa cidade e na nossa região. E para cumprir esse objetivo, nós estamos sempre convidando pessoas para conversar o que elas fazem, há quanto tempo elas são cooperadas, o que elas acham de uma cooperativa de crédito, mas também dizendo como é que elas fazem o seu gerenciamento financeiro, se ela tem alguma dica para passar para a gente, e mesmo o que ela entende de educação financeira. Eu repito aqui, vocês sabem, que educação financeira a gente pode aprender num curso, num treinamento, sei lá, pode fazer uma faculdade, mas a gente aprende muito também convivendo com outras pessoas, ouvindo outras pessoas, outros pontos de vista, né? Então, a gente aprende muito ouvindo, por exemplo, um podcast como esse, né? Um videocast. Você tira alguns minutos, vai fazendo alguma atividade e, ao mesmo tempo, você vai ampliando o seu rol de conhecimento. E para falar dessa coisa de conhecimento, eu trago hoje o professor Carlos Petroni, que é um colega querido, trabalha com a gente na cooperativa de crédito, tanto prestando serviço como sendo cooperado, e nós vamos conversar com ele sobre o capital humano envolvido nas organizações, sobre essa relação do empregado-empregador, e também um tema muito sensível, quanto que um desarranjo financeiro pode atrapalhar a vida de um bom profissional. E o empregador tem que ficar atento também a isso. Como que ele poderia ajudar o seu colaborador, o seu empregado, a superar suas dificuldades financeiras para que o trabalho, o desempenho dele no dia a dia, não fique comprometido. Professor Carlos, feita essa introdução, muito obrigado por estar com a gente aqui na gravação desse podcast. É um prazer. Eu vou começar falando, né, repetindo aqui, que você é um prestador de serviços hoje da cooperativa, um consultor que, de tempos em tempos, nos ajuda a compreender melhor essa relação do empregador-empregado, como é que essas coisas se tornam positivas e se retroalimentam. E eu queria, professor, começasse falando sobre você, o que faz, o que tua empresa promove. Me conta aí para as pessoas saberem o que a gente está trazendo para conversar. Professor Marcos, boa tarde. Aquilo que caracteriza a atuação é desenvolver pessoas, né? Graças a Deus, a minha vida toda está voltada para isso. Então, lá desde os idos de 1980 que a gente vem atuando, montando estruturas, promovendo o desenvolvimento de pessoas. Então, eu sempre tive em mente que o ser humano é o elemento que faz a diferença em qualquer ambiente, né? Quando a gente pensa em tecnologia, a tecnologia está disponível, mas o profissional e o profissional inteiro motivado para a relação de trabalho, para poder desenvolver as suas atividades, é fundamental para qualquer natureza de organização, seja um hospital, uma cooperativa de crédito, uma indústria, ou seja, qualquer segmento é fundamental o ser humano motivado. E esse assunto é um assunto muito sensível. Por quê? Porque nós entendemos, e já existem estudos sobre esse assunto, que quando o profissional está com as suas finanças desequilibradas, isso gera uma desmotivação muito grande, uma preocupação muito grande. Ele entende que a sua família não está bem, ele está com dívidas, não sabe como negociar, e muitas vezes não encontra mecanismos para isso.
Então, essa grande preocupação, ele leva para o ambiente da organização. E isso reflete, professor, em inúmeras situações do dia a dia. Por exemplo, ele não consegue focar num treinamento, porque a grande preocupação dele está em como eu vou pagar as minhas dívidas, como eu vou resolver o meu problema financeiro, né? Ele pode ter um atrito com um colega de trabalho, porque muitas vezes ele começa a se comparar com outros colegas e começa a questionar uma série de coisas que o outro faz, e isso gera um ambiente, muitas vezes, desagradável dentro da organização. Então, quando a gente fala em educação financeira, nós estamos falando num enorme problema, num gigantesco problema que as organizações vêm enfrentando. Professor, queria fazer um bate-bola assim. Quando a gente está, sei lá, abre uma vaga de emprego, alguém vai lá e disputa com outros a possibilidade de ser contratado. E aí você vê uma alegria, porque a pessoa consegue vencer um processo seletivo por vezes, né? E está tudo bom. Sim. Ela estava precisando de uma colocação, encontrou lugar legal para trabalhar, com um salário adequado ao mercado, entrou. Pouco tempo depois começa a haver parece uma insatisfação com o trabalho, né? E aí toda aquela alegria parece que durou pouco, né? Quer dizer, lutou para ter um trabalho naquele lugar, com aquelas condições, mas sei lá, 8 meses, 10 meses, um ano depois, as pessoas parecem que ali já não basta. E eu reputo isso a grande oferta do consumo, né? A gente é tão convidado a consumir de tudo, a ter padrão de vida elevado, que depois a gente descobre que aonde a gente está trabalhando não dá conta de satisfazer as nossas vontades, nossas necessidades. Eu estou certo nessa percepção? Tem um ciclo assim, uma satisfação e depois uma insatisfação porque o mundo, sei lá, precisa mais de dinheiro do que eu consigo ganhar. Eu estou errado isso? Não está errado. Embora existam outros fatores também importantes nessa relação aí, né? As necessidades, nós somos movidos à satisfação de necessidades. E uma das necessidades que nós temos são as necessidades de segurança e as necessidades básicas de sobrevivência, que está muito ligado a esse aspecto, né? Mas os estudos indicam que as necessidades são autoperpetuadoras. Ou seja, hoje eu estou num patamar de trabalho, eu estou recebendo um determinado volume de dinheiro aí em termos de remuneração. Eu já me matriculo num curso, eu me matriculo numa academia, então esse processo ele é crescente. E é óbvio que as organizações não podem, a cada necessidade minha, proporcionar uma promoção, proporcionar um aumento salarial ou coisas desse tipo. Por isso, a educação financeira. Nós temos sim que nos preocupar em nos organizar para que aquilo que eu estou gastando cabe no meu orçamento, né? Então, isso é fundamental. Mas as necessidades humanas, elas são autoperpetuadoras. Eu vou sempre encontrando mais alguma coisa para, entre aspas, né, me fazer feliz. E muitas vezes passa por aspectos financeiros. Algumas vezes ilusório, né? E outras vezes para satisfazer uma necessidade realmente emergente. O papel de um consultor externo, professor, contribui, me parece, para enfrentar esse problema, né? Porque, assim, por vezes é uma competência que o próprio empregador ou o próprio empregado ou a própria empresa não tem dentro da casa. O seu papel também é ser chamado para mediar, né? Para moderar um pouco essas realidades. Isso também faz parte das consultorias? Sem dúvida, sem dúvida. Muitas vezes, e justamente por quê? Porque isso gera um estresse no ambiente de trabalho. E nós temos que intervir nisso, né? E aí, trazer para o consciente que, olha, nada melhor do que planejar, né, para que eu possa ter uma condição de vida satisfatória, para que eu possa proporcionar um equilíbrio tanto internamente na minha casa quanto no meio em que eu vivo, né?
que passa por educação financeira. Então, o primeiro ponto, né, dentro desse aspecto que você levantou, professor, e que é muito importante, é a empresa estar sensível a que isso é um grande problema para ela e que ela precisa sim intervir. Isso não pode ficar simplesmente, isso vai ser resolvido. Ou o que algumas pessoas acham, não, vida particular é um problema dele e ele que resolva esse aspecto. Não, isso é um problema nosso da organização, né? E que nós precisamos tratar, nós precisamos entender e ter a percepção do quanto aquilo afeta o próprio desempenho e a produtividade daquele profissional. Então é algo muito sensível e muito sério. E faz parte do nosso trabalho, sim, né? Entender isso aí e propor para as organizações essa condição de uma abertura maior, né, na perspectiva de enxergar o profissional como um ser humano completo, como um ser humano integral, né? Ele não é fatia. Então, tudo o que acontece afeta o seu desempenho, a sua produtividade, e aí poder agir em cima, ou com treinamento, ou ouvindo, contribuindo para um planejamento e assim por diante. Tem muitas ações que podem ser feitas. As empresas maiores, sei lá, uma grande indústria, têm setores com especialistas nessa área em geral, né? Sim. Sempre tem departamentos. As micro e pequenas empresas, por vezes o empreendedor ele faz tudo, né? Ele faz desde o papel de abrir a porta do seu estabelecimento, da sua fábrica, até a gestão financeira, a gestão do capital humano envolvido ali. Como que a gente faz para levar essa cultura para o empreendedor que, em geral, já está bastante sobrecarregado? Fantástica essa colocação. Nós temos muitos recursos na comunidade em geral, nós temos muitos recursos que podem ser utilizados de uma universidade. Nós podemos ir à universidade com cursos de economia, com cursos de administração, com cursos de direito, e buscar nesses cursos, né, pessoas que poderiam auxiliar, inclusive a elaborar realmente uma planilha de um fluxo de caixa, muito simplistamente, né, não precisa ser nada sofisticado, mas que vai dar uma segurança, uma tranquilidade para os profissionais daquela empresa. Então, existem muitos recursos hoje disponíveis no mercado, praticamente a custo zero, né, que poderiam ser utilizados aí. Professor, uma outra coisa na parte do capital humano, é a ideia de que as pessoas têm uma formação acadêmica, você falou em universidade agora, as pessoas estudam, fazem cursos, se qualificam, e por vezes elas ou não vão trabalhar na área que estudaram, ou, ainda que trabalhando na área que estudaram, elas não transportam esse conhecimento do treinamento da escola que ela frequentou ou do curso do Sebrae que ela fez, ela não transporta isso para o seu dia a dia ou para o seu lugar de trabalho. Onde está a razão disso? Algum bloqueio? É alguma falta de estímulo? Ou isso tem que também fazer parte de um plano e ser estimulado ou, na verdade, controlado para que haja essa incorporação dos conhecimentos? Por quê? Porque, se não fosse assim, bastava um curso rápido de inteligência financeira e a pessoa teria sua vida mudada na semana seguinte. O que acontece é que apesar de termos lido, assistido palestras, frequentado cursos, isso não basta. Parece que ainda precisa uma coisa de gestão por trás, de caráter até mesmo permanente. Quer dizer, o curso não resolve. Tem que ter uma gestão adicional. Em primeiro lugar, ela precisa querer. Segundo ponto, ela precisa entender que existe a necessidade de aplicar aquele conhecimento para que as coisas possam acontecer. Em terceiro lugar, professor, ela precisa, ao praticar, pelo menos num micro espaçozinho, aquilo deu resultado, aquilo foi satisfatório.
Então, por isso é que precisa existir esse acompanhamento. Porque se nós fizermos só, vamos dar um start nisso aqui, vamos despertar a curiosidade desse profissional para isso aqui, mas se não tiver o acompanhamento, se não tiver ali alguém fazendo a gestão, como foi dito, né, sobre aquele ponto, ele não vai ter continuidade. Aí existem os dois pontos, né? O ponto do profissional em entender isso, entender que isso é uma necessidade e que ele poderá ter uma qualidade de vida muito melhor se ele passar a praticar aquilo. E, do ponto de vista da organização, que ele tem ali 5, 10, 500, 5.000 profissionais trabalhando ali dentro, que a responsabilidade é dele também em zelar pela qualidade de vida desses profissionais que estão ali dentro. Então tem que ter sim continuidade. Não adianta nada fazer ou ter uma intervenção spot. Aconteceu uma vez e depois não tem continuidade. Isso não gera resultados satisfatórios. Então nós precisamos ter uma metodologia para acompanhamento e cobranças em relação àquele ponto. Que é a cobrança em relação ao desenvolvimento. Ao desenvolvimento. Desenvolvimento do profissional. Professor, caminhando, o nosso podcast ele é relativamente curto, mas vamos lá. Quando a gente fala em desenvolvimento, é necessário fazer investimento, né? Quer dizer, não dá para, em geral, muito ou pouco, mas tem que fazer investimento. Outro aspecto é, nós estamos vivendo um momento na economia que é muito interessante. Nós temos indicadores que a imprensa registra, né? Estamos aqui em novembro de 2024, que estamos quase com pleno emprego, né? Nós temos já um nível de desempregados medido por várias estatísticas que demonstram que daqui a pouco os profissionais vão começar a ser disputados ou estarão em condições de exigir, numa negociação, para permanecer naquela atividade, uma condição melhor de trabalho, porque é isso que acontece quando você tem uma oferta menor de profissionais, você tem um desemprego, uma pressão do desemprego menor. Como é que você está vendo isso? A gente corre o risco mesmo de ter preparado profissionais, ter trabalhado no desenvolvimento de pessoas e depois perder isso para um concorrente ou perder isso para uma outra atividade. O senhor vê esse risco atualmente no Brasil? Eu fico muito feliz quando isso está acontecendo. Pode ser, nossa vida, mas puxa vida, nós trabalhamos juntos. Mas quando existe essa, entre aspas, essa ameaça da perda, isso exige do profissional que está na gestão uma preocupação muito maior ainda em criar um ambiente propício para que eu não perca. Porque, em termos de salário, da remuneração em si, ninguém sai fazendo loucuras, né? Existe uma certa estabilidade em relação a isso. Então, o que vai segurar o profissional é o quanto ele enxerga que aquela organização me dá de desafios, o quanto eu estou me desenvolvendo ali dentro, o quanto eu tenho a oportunidade de participar em treinamentos e tal, que eu vou enriquecendo os meus conhecimentos e, consequentemente, a minha vida. Então, isso desafia, basicamente, o modelo de gestão empregado pelas empresas. Então, isso gera naturalmente um desenvolvimento em todo o mercado. Então, nós vamos passar por isso, sim, cada vez mais acentuadamente. Algumas áreas, muito claramente, isso vai acontecer. Todo profissional que hoje mexe com administração de dados, todo profissional que hoje mexe com a famosa inteligência artificial, todo profissional hoje que é um estatístico, ele vai ser extremamente valorizado no mercado de trabalho. Então, tecnologia da informação, então algumas profissões vão sofrer aí uma modificação significativa nesse aspecto, mas outras tantas vão precisar que o gestor da organização se preocupe com isso para não perder os seus profissionais. E é muito saudável, eu volto a repetir essa colocação. Eu fico feliz quando nós estamos neste momento,
que eu tenho que disputar profissionais, porque isso lança um desafio aos gestores para que ele pense no seu ambiente interno. Só uma última pergunta. Também tem, às vezes, um certo choque geracional, né? Você tem, às vezes, o empregador ou o gestor, ele tem uma ideia de um profissional muito calcada numa cultura dos anos 70, 80, 90, um imaginário de um profissional que tem uma certa conduta, muito parecida com o operário de uma indústria metalmecânica, uma indústria clássica. O comportamento do passado, o horário, o cumprimento de horário. Então, e aí nós temos uma geração nova, moçada aí que está entrando no mercado de trabalho, 18, 19, 20 anos, que foram criados de outra forma. Eles têm outros valores, outra cultura e não tem, muito dele não tem sequer esse contato com uma rotina tipo militar industrial, né? O horário, a conduta, a maneira de vestir, o uniforme. Me conta um pouco como é que a gente vai lidar, que eu não posso dizer que essa geração ela é menos inteligente do que a anterior. Eu não posso dizer isso. Mas como é que eu vou lidar com esse novo profissional, nesse novo momento, versus uma tradição de ter um outro tipo de profissional desejável, ou no meu imaginário, um arquétipo, né, de pessoa que era a imagem do operário padrão. E como é que agora nós lidamos com as novas gerações que não se encaixam nesse modelo imaginário que o gestor, o empregador poderia desejar? Esse é um outro fantástico desafio aos gestores, porque cabe aos gestores entender essa lógica e valorizar esse novo conhecimento e essa nova forma de atuação dos profissionais que estão aí. Por quê? Porque isso não vai voltar para trás. Então, antes era valorizado a disciplina, era valorizado a lealdade, né, coisas desse tipo. Hoje é valorizado o resultado. E se o empreendedor, se quem está na gestão não entender esse mecanismo, esse novo momento, ele é quem vai perder profissionais bons e vai ficar com aqueles profissionais que eu chamo de reprodutores de mesmice. Eles só vão fazer aquilo que for mandado. E tem um grupo de pessoas que ainda aceitam isso, mas já é um grupo muito pequeno de pessoas. A nova geração, professor, ela entendeu que ela é responsável pela sua felicidade, ela é responsável pela sua vida. E ela está buscando isso. Então, se aquele ambiente de trabalho, se aquela organização não tiver o que é chamado de comportamentos organizacionais, que lhe permitam esse prazer em estar naquela organização, que lhe permita realizar os seus desafios, que lhe permita se desenvolver enquanto pessoa e enquanto profissional, ele vai buscar um ambiente que lhe proporcione isso. Então, quem vai perder, né, é a organização. Então, essa história de que, não, porque o jovem não tem compromisso, o jovem não é responsável, isso, com toda certeza, não é verdade. Ele tem um compromisso muito grande com a sua própria vida, ele tem um compromisso muito grande com resultados. E cabe a quem faz a gestão saber aproveitar esse potencial que ele está ali colocando à disposição da empresa. Legal, muito bom, gostei muito de conversar com o professor Carlos. Professor Carlos, quem precisar de consultoria no setor de capital humano, recursos humanos, essa parte organizacional, como é que faz para encontrar a empresa do professor Carlos? Tem o site nosso, né, www.gatpetrone.com.br. A gente está no Instagram também, então Se entrar em contato com a cooperativa, também sim. encontra você? Através do meu celular, né, 981267470, e na Cicobi Crédito Assist também. Isso. Nós estamos lá, tá certo? Tá bom. Pessoal, nós estamos fechando aqui.
esse novo formato, nós tínhamos um formato, você se lembra até o primeiro ano e meio do nosso podcast, que era aquela mesa de encontro com 3 ou 4 pessoas, e nós passamos agora, nesse novo formato, uma coisa mais intimista, né? Uma conversa mais tete-a-tete com os profissionais, e também blocos mais curtos. Mas não deixe de acessar no YouTube o canal CredAssistCast, não deixe de nos acompanhar nas redes sociais, curte, compartilha, porque são pequenos momentos de reflexão, pequenos momentos de pouco tempo, e vai valendo, pessoal, isso quando acumula, vale como um curso, né? Vale como uma formação. Você começa a ouvir várias fontes, vários profissionais, e o que eles pensam sobre determinado assunto. Eu tenho certeza que algum fragmento desse conhecimento vai ser útil para você no dia a dia, vai ser útil para a sua organização, vai ser útil para a tua comunidade. Então, curte, compartilha, e o CredAssistCast volta logo mais com outro convidado bastante interessante. Professor Carlos, muito obrigado pela presença. Eu agradeço a participação aí, foi muito gostoso o bate-papo e é fantástico poder tentar contribuir com o desenvolvimento das pessoas. Muito obrigado.